assim nos deixa um resumo do capítulo 67. Mujica se aproxima de Paulo e diz que ele não irá fugir novamente. Paulo responde que Mujica sabe que ele é inocente. Nesse instante, Paulo é levado pelos policiais e Mujica sorri com ar de satisfação. Julieta recrimina Mujica pela invasão em sua casa. Mujica responde que encontrará um criminoso em seu apartamento e, portanto, ela terá que ir à delegacia prestar depoimento. Nesse instante, Yara chega ao apartamento, percebe que Paulo está algemado e pergunta o que está acontecendo. Yara clama para que não o levem. Mujica diz que Paulo é um foragido da cadeia. Julieta diz que para entrar em sua casa, Mujica necessita de uma ordem judicial. Mujica diz que é grato aos vizinhos de Julieta que perceberam tudo e entraram em contato com ele. Yara orienta Paulo a não dizer nada a Mujica enquanto ela não chegar na cadeia. Após todos saírem, Julieta esboça um largo sorriso no rosto. Sérgio diz a Alice que a única coisa que o faltava era lhe bater diante dos filhos. Alice diz que Sérgio a agrediu de forma emocional e ela agiu dessa forma. Nesse instante, Alice abraça Miranda e lhe pede perdão pelo seu descontrole. Alice também se retrata com Sérgio pela bofetada, mas o adverte que não pedirá permissão para ser a mãe de seus filhos e reitera que irá lutar por seus direitos. Sérgio a chama de cínica. Alice desabafa e diz que Sérgio é uma pessoa muito difícil. Furioso, Sérgio pergunta a Alice se ela irá começar a se fazer de vítima. Nesse instante, Miranda se cansa dos dois, pedem para calarem a boca e se retira. Alice diz a Sérgio que os dois devem chegar a um consenso para que Miranda não presencie suas brigas. Sérgio diz que irá tomar uma atitude drástica quanto a isso e revela que irá cancelar as visitas de Alice a Miranda. Alice diz que Sérgio terá que matá-la antes de afastá-la de seus filhos. Jorge diz a Lucas que toda a documentação para ser reconhecido como filho de Sérgio Carranza está correta e agora o que lhes resta é encaminhar para o tribunal da família. Lucas pergunta a Jorge se esse caso não lhe trará problemas. Jorge explica que não e reitera que o caso de Lucas é totalmente legal e se encarregará para que se faça justiça. Em particular, Alice pede perdão a Miranda pelo seu descontrole diante de Sérgio. Miranda diz para a mãe que a compreende, no entanto ressalta que tudo mudou desde que Julieta chegou em casa. Miranda diz à mãe que não quer continuar vivendo ali. Alice diz que a filha deve ser forte para que esses problemas não tirem sua paz e garante que em breve as duas voltarão a estar juntas. Sérgio surpreende Alice no quarto e a pede para ir embora, do contrário, será obrigado a fazer algo que não quer. Alice se despede de Miranda e diz que a ama. Na cadeia, rumo à cela de Paulo, Mujica diz que ninguém escapa de suas mãos. Paulo é colocado na cela vizinha de Martim e num tom debochado, Mujica diz a Martim que ele ficará ao lado do criminoso que matou seu irmão. Mujica diz a Paulo que se encarregará para que ele apodreça na cadeia. Martim observa Paulo com a cara fechada e Paulo também o observa com um semblante sério. Por insistência de Sofia, Carlota leva para colocar ração e água para Enzo. Nesse instante, Alice aparece e diz que veio ver Enzo. Sofia diz a Alice que o levará para casa para que fique com elas. Carlota corrige e diz que se Martim decidiu que Alice deve tomar conta de Enzo, assim será. Carlota questiona Alice se ela acredita que Yara conseguirá retirar Martim da cadeia. Alice diz que sim e reitera que isso acontecerá em breve. Carlota fica satisfeita com a resposta e diz que não é justo que o pai de Sofia fique na cadeia. Sofia orienta Alice que coloque muita água para Enzo e pouca comida para que ele não se engasgue. Alice garante que seguirá todas as recomendações e a tranquiliza ao dizer que muito em breve Martim estará de volta. Nesse instante, Carlota toma Sofia pelo braço e as duas vão embora. Gutierrez comunica a Karina que prenderam Paulo no apartamento da jornalista Julieta Lugo. Karina fica surpresa. Julieta agradece a Mujica que tenha deixado prestar seu depoimento primeiro, pois deve ir para a emissora imediatamente. Mujica diz que no lugar de Julieta não estaria tão tranquila, afinal, Paulo foi encontrado em seu apartamento e deve-se abrir uma investigação. Julieta é sincera com Mujica e diz que nenhum vizinho ligou para revelar o paradeiro de Paulo, mas sim sua assistente Shirley. Julieta reitera que assim como Mujica quer ser o melhor em seu trabalho, ela também quer ser, e admite ter encontrado Paulo e o entrevistado, mas reitera que não deixou de cumprir seu dever como cidadã, que era
entregá-lo às autoridades. Mujica fica surpreso e diz que Julieta deveria ser atriz. Julieta se alegra com um elogio. Mujica pergunta onde Paulo estava. Julieta diz que um bom jornalista não revela suas fontes. No entanto, o orienta a somar 2 mais 2. Nesse instante, Mujica menciona o nome de Yara. Julieta se levanta sorridente e o pede licença, pois precisa retornar à emissora. Yara chega à cadeia e pede a ajuda de Karina para proteger Paulo. Karina diz que nada pode fazer, pois está suspensa. Nesse instante, Mujica e Julieta aparecem. Mujica pede a Karina que pegue suas coisas e deixe o Ministério Público imediatamente. Falsa, Julieta tenta se retratar com Yara e diz que fez o que pôde para não a prejudicar. No entanto, reitera que Mujica odeia Paulo. Yara a observa desconfiada. Julieta diz que precisa retornar à emissora, pois tem que apresentar o programa. Sozinhas, Karina orienta Yara a ter cuidado com Julieta, pois não a inspira confiança. Martim diz a Paulo que jamais poderia imaginar que fossem vizinhos de cela, e o próximo encontro deles seria ali, na cadeia. Paulo diz a Martim que não matou Simão. No entanto, não se importa se ele acredita ou não. Afinal, nesse país nunca se escuta os inocentes, e muito em breve ele será morto e se transformará em apenas mais um entre muitos inocentes. Martim o observa atentamente. Mujica diz que será difícil se livrar de Yara. Afinal, agora ela deve atender Martim Guerra e o criminoso Paulo Fontes. Yara não se intimida e diz que está ciente que Mujica mantém Paulo preso como bode expiatório para algo muito obscuro. Mujica pede provas do que está dizendo. Yara diz que isso é Mujica que deve responder, pois o arquivo de Paulo está repleto de rasuras, emendas e inconsistências. Mujica diz a Yara que se Paulo fugir novamente da cadeia, ele será morto. Após um dia cheio e repleto de provocações, Alice chega em casa arrasada e recebe o apoio de Fernanda e Marcela. Alice diz que precisa urgentemente de um trabalho, mas não sabe fazer nada. Nesse instante, Gonçalo aparece e incentiva a mãe a começar a cozinhar. Alice gosta da ideia e se empolga com a possibilidade dela e de Gonçalo trabalharem juntos. Eva aparece e diz que será o motivo de piada para todos os amigos da alta sociedade. Alice diz à mãe que pelo menos para algo esses amigos servirão, pois comprarão as coisas que ela colocará à venda. Martim diz a Paulo que seu pai acredita em sua inocência. Paulo fica surpreso. Martim explica que Fagundes acredita que estão usando Paulo para proteger o real assassino, que possa ser alguém influente. Martim pergunta a Paulo se ele tem algum envolvimento com drogas. Paulo diz que não e reitera que não compreende porque todos lhe perguntam isso. Primeiro a jornalista, agora a Martim. Martim pergunta quem é a tal jornalista e Paulo explica que é a Julieta Lugo. Paulo conta que estava dando uma entrevista para ela quando a polícia o capturou. Paulo reitera que acredita que Julieta está envolvida em sua volta para a cadeia. Martim o observa desconfiado. Miranda encontra Yara chorando e pergunta o que está havendo. Yara explica que está vivendo um dos piores dias de sua vida e reitera que gostaria de voltar a ter a idade de Miranda. Yara reitera que quando se cresce, se tem uma percepção diferente do mundo e se percebe que até o amor dói. Miranda chega à conclusão de que Yara não esteja falando de Moisés e pergunta a quem ela se refere. Yara diz que não tem forças para falar agora e diz que ama a irmã. Yara também diz que a ama e as duas se abraçam. É transmitido para todo o país o anúncio onde Mujica revela que Paulo foi capturado. Touro e Kaique ficam satisfeitos com a informação, enquanto Yara assiste desolada e em prantos. Martim diz a Paulo que o ajudará a sair da cadeia, mas antes precisa que ele lhe conte cada detalhe do que aconteceu no dia em que a polícia o capturou. Paulo o observa esperançoso. Yara confronta Julieta se foi ela que denunciou Paulo à polícia. Julieta se faz de ofendida e diz que a dói saber que Yara duvida dela. Yara se desculpa com Julieta e em seguida lhe pergunta quando será transmitida a entrevista. Julieta diz que será no dia seguinte, no horário do almoço. No entanto, pede a Yara que não conte nada a Sérgio. Julieta garante que a entrevista ajudará muito Paulo. O programa de Julieta enfim começa. De acordo com Sérgio, Julieta não irá durar nem um mês à frente da atração. Yara segue apreensiva e roendo as unhas. Quando Julieta diz ter uma entrevista
exclusiva com um criminoso mais procurado do país, Sérgio se senta e fica curioso. Na entrevista, Julieta faz uma série de perguntas a Paulo, entre as quais, como ele se tornou o delinquente mais procurado do país. Paulo explica que nunca havia pisado no Ministério Público. Sua vida era tranquila e se resumia a montar sua barraca na feira e vender suas coisas. Paulo reitera que no dia em que foi preso, algo anormal aconteceu. A polícia apareceu no local onde tinha sua barraca, coisa que raramente costumavam fazer. Nesse instante, Sérgio chama Julieta de traidora. Julieta pergunta a Paulo se ele tem algum envolvimento com sua advogada. Julieta decide fazer a pergunta de uma forma diferente e pergunta a Paulo se, após provar sua inocência, ele gostaria de ter algo sério com Yara. Paulo diz que sim e reitera que está apaixonado por ela. Nesse instante, Sérgio se levanta furioso do sofá rumo à emissora e Moisés observa Yara com um olhar sério. Todos felicitam Julieta pela belíssima entrevista e pela excelente estreia. Julieta está contente, pois nas redes sociais só falam nela. Nesse instante, Sérgio aparece e pede a todos que se retirem e o deixe sozinho com Julieta. Sérgio confronta Julieta sobre ter envolvido Yara no meio disso tudo e ainda a recrimina por ter manipulado a entrevista com Paulo. Julieta diz a Sérgio que ele deveria agradecê-la, pois ela o salvou de algo muito mais grave. Sérgio não compreende, então Julieta lhe conta que Yara estava mantendo Paulo escondido na mansão Carranza. Sérgio fica surpreso.